amigo querido, é um prazer estar novamente com você. E aqui estamos trazendo mais esta mensagem, a segunda parte do tema sobre as 3 âncoras na vida do cristão. E esta parte conclusiva é muito forte, é muito importante, é muito linda. É o que aqui iremos apresentar. Lembrando apenas que se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva e lembre dos 3 Cs, do curtir, do comentar e compartilhar. Vamos fazer isso para que nossos vídeos continuem alcançando mais pessoas com as boas novas do Evangelho Eterno e Jesus possa voltar logo. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família. Vamos então ao tema, a sequência do tema, segunda parte, as 3 âncoras na vida do cristão e também da sua igreja, desta embarcação maravilhosa que é a Igreja do Deus Vivo aqui na Terra. Antes de entrarmos diretamente no assunto, eu quero orar. Pai querido, amoroso, Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por estarmos conversando com o Senhor novamente. Neste momento, pedimos que o Senhor abençoe este vídeo, o assunto que aqui será explanado, que seja feito em harmonia com Tua vontade, sob a iluminação do Espírito Santo, e que cada um dos nossos ouvintes sintam, ao ouvir e ver esse vídeo, a importância desses temas e firmar cada vez mais as suas convicções ao lado da verdade, ao lado de Cristo. Pai querido, eu te agradeço pela oportunidade que me dás de te representar aqui em nome de Jesus. Amém. E o texto que eu quero ler, o texto inicial, está em Atos, capítulo 27, versículos 27 até o 32, que diz assim: na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximo da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces. Vejam, e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras na proa, e então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Cortaram toda a ligação com os meios alternativos. Os barcos salva-vidas foram com as ondas e não temos mais relato nenhum deles. Sem dúvida, se perderam o oceano adentro. Meu irmão querido, minha irmã, meu amigo, cuidado com as novas luzes como alternativa de salvação. Olha o que o apóstolo Paulo falou: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Atos 1, 3-5. Mas ele continua: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos,
que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Paulo estava convicto. Paulo estava certo e por isso ele disse, eu sei em quem eu creio. Eu estou certo que ele é poderoso e vai nos conduzir em vitória até o dia final. Paulo disse, um dia eu apostatar e vier ensinar diferente do que ensino hoje, não acreditem. Se vier um anjo, se dizendo anjo do céu, e ensinar diferente, não acredite. Este é o evangelho eterno. Os outros são evangelhos populares, onde as pessoas tentam se acomodar dentro de suas denominações, muitas vezes ferindo os princípios da própria palavra de Deus. Algumas pessoas argumentam que eu sou sincero, sei que estou na igreja que não é a igreja certa, a doutrina não está em harmonia com a Bíblia totalmente, mas eu sou uma pessoa sincera e Deus, sem dúvida, vai me salvar. Eu gostaria de dizer, querido, querida, que só a sinceridade não salvará. Olha o texto que vou ler agora do Mensagens Escolhidas. No volume 2, página 56. A fé em uma mentira não terá influência santificadora sobre a vida ou o caráter. Nenhum erro é verdade, nem pode tornar-se verdade pela repetição ou por fé nele. A sinceridade nunca salvará a alma das consequências de crer num erro. Sem sinceridade não há genuína religião, mas a sinceridade numa religião falsa jamais salvará o homem. Posso ser perfeitamente sincera em seguir um caminho errado, escreveu Ellen, mas isto não torna o caminho certo, nem me levará ao lugar a que eu desejava chegar. Forte, não é? Ela continua, o Senhor não quer que tenhamos cega credulidade e chamemos isso de fé que santifica. Ele foi claro, Jesus foi claro quando disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. São João 17:17. A verdade é o princípio santificador e, portanto, cabe-nos conhecer o que é a verdade. Precisamos comparar as coisas espirituais com as espirituais, precisamos provar tudo, mas reter somente aquilo que é bom, aquilo que apresenta as credenciais divinas, que põe diante de nós as verdades, os verdadeiros motivos e princípios que nos prontificam a ação. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 56. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo a Timóteo, ele falou isto. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja a honra e glória para todo sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 1, 17-20. Repetindo, com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram ir. As âncoras seguravam o navio açoitado por todos os lados, ondas destruidoras, causada por fortes ventos. No entanto, o navio açoitado, o navio machucado, o navio empurrado de um lado para outro, foi se despedaçando, mas proveu material para quem não sabia nadar, apoiando-se nos pedaços, chegar até a praia. E assim todos foram salvos, porque deram crédito ao assim diz o Senhor,
que Paulo apresentou. Todos foram salvos por darem crédito ao assim diz o Senhor. No entanto, Paulo e os outros prisioneiros estavam agora ameaçados por um outro perigo maior do que o do naufrágio. Nós sabemos que as leis de Roma eram terríveis. E se algum daqueles prisioneiros se perdesse ou escapasse, a vida de quem cuidava era exigida em troca. E os soldados então tiveram a ideia, vamos matar todos os prisioneiros e aí nós vamos nadar e nos salvar tranquilo, porque nadando a gente, para salvar a vida, não vai poder ficar cuidando deles. Mas o centurião Júlio disse o seguinte, não. Ele pensou em Paulo, que havia orientado, e como Paulo falara, as coisas vinham acontecendo exatamente como Paulo predisse. Ele, querendo salvar Paulo, falou, não, vamos todos que saibam nadar, se lançar primeiro, todos vão ao mar, procurando a praia, e os demais vão pegando objetos do navio e vão se apoiando, e assim todos vamos chegar na praia. E quando chegaram lá, nenhum deles faltou. Estavam as 276 pessoas lá. Isso nós encontramos no livro Atos dos Apóstolos, página 230. Que bênção, que maravilha. Quando Deus fala, Ele anuncia e Ele faz acontecer. Alguns, pensando em alternativas para se salvar, estão tomando decisões de forma equivocada. Entrando em barcos salva-vidas, denominados de Nova Luz, estão abandonando a fé que um dia foi entregue aos santos, se deixando seduzir por heresias, como não existe a pessoa do Espírito Santo. Jesus não é Deus. O evolucionismo, ou o pensamento evolucionista, ele não é tão errado como dizem, enfim, e as pessoas vão tentando trazer estas heresias e apoiando-se nela como se fosse um barco salva-vidas, estão deixando a igreja indo. Outros dizem, na cultura de hoje não é mais necessária a orientação do Espírito de Profecia. Não é, não preciso, eu não preciso mais dele. Outros ainda dizem, apenas parte da Bíblia foi inspirada por Deus. Outras não. E eu conheci muitas dessas pessoas, desde os dias que eu estudava teologia. Essas pessoas se afastam, entram nesse barco salva-vida e logo estão fazendo de tudo. Não há mais princípios para eles. Isso é triste, é lamentável. Essa pessoa logo começa a trabalhar sábado, e aqui vai uma dica agora, meu querido amigo. Se você sabe da luz sobre o sábado, não brinque. Se você sabe da luz sobre a alimentação saudável que Deus orienta na sua palavra, não brinque. Se você sabe o que é correto, não pense que, porque você está numa igreja que faz até chantagem para que você não saia de lá. Ali você vai se salvar, saiba. Se você tem a luz, viva a luz. Viva a luz. Porque muitos têm entrado no seu barquinho salva-vidas, pegando carona nas ondas da morte e afundando por completo em meio ao oceano das ilusões. Pensando em alcançar a praia, se distanciam mais e mais do assim diz o Senhor, para darem crédito à doutrina de demônios. Infelizmente. Amados amigos e irmãos, estamos chegando ao amanhecer da 14ª noite na história do mundo e de nossa igreja. Nunca se viu ondas tão altas de revolta, de ódio, de perseguição, de mentira, por pessoas que se julgam cristãs, atacando sem piedade
a irmandade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. São de Cristo as palavras, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. No entanto, essas ondas pesadas de ataques enganosos, astutos e mentirosos, tentando desacreditar e dissuadir aqueles que não abrem mão de ficar ao lado do assim diz o Senhor, só tem aumentado a fé e a confiança do povo de Deus, que decidiu ser fiel a toda prova e, se preciso, até a morte. Um pastor que recentemente muito atacou a Igreja Adventista, hoje ele tem de aceitar que famílias da igreja, da qual ele pertence, estão vindo, famílias vindo para a igreja, famílias inteiras vindo para a Igreja Adventista, porque percebem que ali está o cumprimento da profecia bíblica, inclusive nos ataques. Inclusive nos ataques. As palavras de Jesus continuam sendo: e eu estarei sempre com vocês até o fim do mundo. 3 âncoras tem mantido e manterá a Igreja Adventista do Sétimo Dia até a tormenta final passar. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião são lançados fora na sacudidura. A palha separada do trigo precioso. É esse um terrível transe. Não obstante, importa que tenha lugar. Mensagens Coríntios, volume 2, página 380. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, corrigida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Claro, ele comprou cada membro da sua igreja com seu sangue precioso. Igreja Remanescente, página 52. Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei pisada a pés e apresentando aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja é depositária das abundantes riquezas da graça de Cristo, e pela igreja será finalmente exibida a última plena manifestação do amor de Deus ao mundo, que deve ser iluminado com sua glória. A oração de Cristo, de que a igreja fosse uma como ele e o Pai são um, será afinal atendida. Será conferido o rico dom do Espírito Santo, e por seu constante suprimento aos filhos de Deus, tornar-se-ão eles testemunhas no mundo do poder de Deus para a salvação. Igreja Remanescente, página 52. Dê uma olhada no vídeo, no meu último vídeo. É intitulada Uma Profecia, um Povo e uma Missão. E ali a gente vai explicar bem detalhado como a terra nessa hora final será iluminada. O apóstolo Paulo ainda diz-nos: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, sua obra será mostrada, porque o dia, esse dia com letra maiúscula, atrará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. 1 Coríntios 3, 10 a 14. Aí vem uma advertência para cuidarmos com o material que estamos usando na construção de nosso caráter na vida espiritual. E, meus amigos, o fundamento de um bom caráter cristão, ele deve estar alicerçado na rocha, que é Jesus. Olha esse pensamento ainda, de Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 129 e 130. Um bom caráter deve ser construído tijolo a tijolo, cada dia crescendo em proporção ao esforço feito. Uma tempestade está se erguendo que sacudirá e provará o fundamento espiritual de cada um até o último. Desta forma, meu querido, evite o fundamento de areia, mas cavai na rocha e cavai fundo. Lançai um seguro fundamento, construir-se em construir para a eternidade. Construir com lágrimas e orações sinceras. Que conselho maravilhoso!
Que orientação preciosa! Cavar fundo na rocha, porque uma tempestade se aproxima. E encerrando, quero ler Hebreus 10, 25, e depois 35 até o 38. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Que coisa linda! Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Que seja essa a tua experiência. Alguém que não volta atrás, alguém que não retrocede. Alguém que sabe em quem tem crido, que está certo que ele é todo-poderoso para conduzir essa embarcação, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, até o porto, a chegada no porto da eternidade. Oremos, grande Deus e Pai bendito, minha parte eu fiz, cabe agora a tua parte. Como humano, fiz o meu melhor, agora que a divindade complete aquilo que o humano não pode fazer, e unidos, humano e divino, vamos avançar com as boas novas do Evangelho, para que ele encontre nos corações um espaço e que ali frutifique, dando frutos para a eternidade. Abençoe cada um dos nossos ouvintes, Pai querido. Abençoe cada um daqueles que estão assistindo e vão assistir esse vídeo. Milhares e milhões de pessoas vão de vê-lo. Abençoe esse canal para que ele cresça e continue sendo bênção na vida de tantas pessoas, com boas mensagens, com boas músicas, enfim, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, e nele ela descansa, é forte em seu amor, em Cristo edificada, bem firme ficará, pois sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra muito preciosa que Deus providenciou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. Sejamos sempre unidos, vivendo em plena luz, e a glória desta igreja será do Rei Jesus. Em meio às duras lutas que deve confrontar, espera a igreja em Cristo um dia triunfar, pois a visão gloriosa enfim se cumprirá, e a igreja vitoriosa em paz repousará. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.